Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Agora, com o fim da COP26, a Conferência Climática Mundial, nós estamos dando uma ênfase à discussão sobre a questão do meio ambiente, das florestas, da Amazônia, do desmatamento. E nesse ciclo de debates, nós estamos trazendo hoje duas especialistas para que a gente trabalhe o tema do financiamento público do desmatamento. Imaginem, um financiamento público para o desmatamento, né? Eu quero apresentar para vocês, primeiro, a Meryl van der Mark. A Meryl é de uma coalizão de organizações de campanha e pesquisa, incluindo Rainforest, Action Network, TUC Indonésia, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil, Banktrack, Sahabat Alam Malásia e Friends of Earth US. A coalizão busca impedir que as instituições financeiras facilitem os abusos ambientais e sociais comuns em commodities de risco de desmatamento. A coalizão busca alcançar, por meio de maior transparência, políticas, sistemas e regulamentos do setor financeiro. Quero agradecer muito a Meryl por ter aceitado participar desse debate com a gente. Meryl. Obrigada a você pelo convite. Quero apresentar também para vocês a Sandra Akemi Shimada Kishi. A Sandra é membro do Ministério Público Federal e procuradora regional da República da Terceira Região. Ela coordena o projeto Conexão Água, que conta com um time de estudiosos que analisa as responsabilidades socioambientais e a busca da compliance, quer dizer, do cumprimento das regras na administração pública, no tocante às normas e programas de medidas no âmbito das seguintes instituições: o TCU, Tribunal de Contas da União, o Banco Central do Brasil, instituições financeiras e dos agentes financeiros e de investimentos. Muito obrigado, Sandra, também, por estar aqui com a gente. Obrigada, Silvio, queridos ouvintes, ilustrada Meryl, um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, de muito aprendizado, principalmente, Silvio. Muito obrigada. O prazer é nosso de contar com vocês duas. Olha, eu queria começar com essa questão do impacto dos financiamentos públicos e privados nas cadeias de fornecedores de carne bovina, de soja, de óleo de palma, de celulose e papel, de madeira, que podem destruir florestas tropicais naturais e invadir territórios de uso tradicional das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais do Brasil. A primeira pergunta que eu queria fazer, Meryl, eu queria me dirigir a você, né? Esses financiamentos públicos, eles são provenientes de onde? Quais são as instituições que fazem esses financiamentos? E existem condicionalidades para que esses financiamentos sejam concedidos? Obrigada mais uma vez pelo convite e pela pergunta. Então, assim, no caso especificamente do Brasil, né, uma fonte muito grande de financiamento público é o Plano Safra, o crédito rural, que é um crédito subsidiado e que é uma fonte muito importante para a agricultura e pecuária em geral, e em específico para as empresas de commodities que operam nesses setores de risco de desmatamento, que são especialmente a questão o setor de soja e de gado bovino, mas também o setor de madeira, de óleo de dendê e de papel e celulose. Então, para poder evitar que esses setores recebam financiamento para facilitar o desmatamento, é muito importante que, por um lado, a gente tenha regulações fortes, né, que o próprio Banco Central tem um regulamento e tem critérios sobre quem pode receber crédito e quem não pode, e aí tem um espaço para aprimorar um pouco mais essas regras para diminuir a chance de dinheiro público ser aplicado para o desmatamento ou via financiar a consolidação do desmatamento,
mas também os próprios bancos, né? Porque o crédito rural ele é aplicado não só por bancos públicos, mas também por bancos privados. Né? Diversos bancos privados no Brasil podem fazer esses empréstimos que têm subsídio público, e esses bancos também podem adotar políticas mais fortes para limitar o financiamento, para evitar que os financiem o desmatamento e que financiem a grilagem, o impacto de conflitos de terra, impacto em terras indígenas e de comunidades locais. A gente está vivendo uma crise climática, né? Tivemos a semana passada a COP, a Conferência do Clima, e infelizmente não está resolvida ainda. A gente precisa de uma atuação muito forte de todos os setores da sociedade para diminuir o desmatamento, porque o desmatamento é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. Se fosse um país, seria o terceiro país que mais emite. E, por outro lado, a gente não consegue alcançar um clima estável se a gente não proteger as florestas nativas e os ecossistemas naturais que existem. Então, isso é uma prioridade muito grande e, por isso, é muito importante que todos unimos forças, inclusive o setor financeiro, para zerar o desmatamento agora. Não em 2025 ou não em 2030, mas agora. A gente precisa de políticas para zerar o desmatamento, para poder ter uma chance de estabilizar o clima abaixo de 1,5 grau de aquecimento, que é o compromisso do Acordo de Paris. Muito bom. A Meryl está dizendo que os bancos públicos e privados, têm que introduzir cláusulas de respeito, vamos dizer assim, à natureza, né? E combate ao desmatamento nos seus financiamentos. Mas você, Sandra, que é uma procuradora da República, podia esclarecer a gente que, quando se tratam de bancos privados, ou mesmo de bancos públicos, não é a função essencial deles criar as regras que impeçam o desmatamento. Eles podem, inclusive, introduzir alguma cláusula, mas isso é um papel do poder público, não é? Quer dizer, o que o poder público no Brasil está fazendo para inibir essa expansão das cadeias de carne bovina, soja, óleo? É para inibir a expansão? Para que é? Está havendo algum controle sobre isso? Bom, enquanto Ministério Público, Silvio, muito obrigada pela sua pergunta, em primeiro lugar, porque nos dá a possibilidade de explicar a questão em termos jurídicos, né? Em termos jurídicos, eu diria até um termo agora de uma sigla ou de um acrônimo que está muito em voga, que é o ESG, Environmental, Social e Governance. E o que significa isso? Significa o ESG que nós estamos falando de um acrônimo que qualifica de ambiental e de social, em nível de gestão de risco e de responsabilidades socioambientais, a própria governança. Isso significa que esses riscos socioambientais, se não forem bem gerenciados pelas governanças corporativas das empresas, sejam públicas ou privadas, vai acabar ocasionando responsabilidades em nível jurídico em várias instâncias. Responsabilidade anticorrupção, nós temos uma lei que prevê a responsabilidade anticorrupção por esses atos, por atos de financiamentos não sustentáveis. Nós temos também, para o lado de proteção dos direitos do consumidor e da ordem econômica, o enfrentamento do greenwashing. Enfim, acreditamos que todas as governanças que sentem o poder de profundo impacto que as responsabilidades anticorrupção ou de responsabilidade em relação aos direitos do consumidor vão acabar propiciando um melhor olhar de cuidado, de segurança em relação aos riscos reputacionais, aos riscos de imagem das empresas, porque as suas governanças corporativas, necessariamente, a partir dessa mudança, né,
dessa mentalidade que é mais do que uma onda, né? O ESG, alguns têm até falado assim para simplificar um jargão de que o ESG seria a sigla da vez, né? Enfim, a ordem assim que traria um requentar de prato feito, mas não é isso. Não é simplesmente requentar significância de desenvolvimento sustentável. É simplesmente assumir uma mudança de mentalidade global, e se uma conclusão a gente pode tirar, né, do encontro da COP26, a mudança do clima, é que embora fundos de adaptação não tenham sido nem ao menos estruturalmente desenhados, nós podemos contar sim com a nova mentalidade que principalmente a geração que vai levar adiante esses novos conceitos, que são os jovens, né? E esse grupo de consumidores absolutamente insatisfeitos e hoje cada vez mais conscientizados em relação à necessidade de gerenciar esses riscos socioambientais em nível das empresas e suas governanças, sejam elas públicas ou privadas. Em relação aos financiamentos públicos, a própria lei do Sistema Nacional de Política Ambiental no Brasil já prevê a necessidade de que as finanças públicas tenham um olhar de responsabilidade socioambiental em relação às atividades que financiam. Em relação às empresas privadas, a lei anticorrupção, que é uma lei praticamente, podemos considerar recente, porque é de 2013, ela trouxe esse mesmo olhar de preocupação, mas focado no compliance das empresas, principalmente do setor privado. Todo esse movimento ele foi impulsionado ainda mais em razão da pandemia, porque a pandemia acabou fortalecendo o dever de cuidado e de segurança em todos os setores da sociedade. E hoje há uma relação muito cientificamente, academicamente comprovada, inclusive pelo IPEBS, que é um grupo que reúne mais de 70 países, praticamente todos os organismos internacionais, que concluem num estudo muito bem circunstanciado e consistente, que foi terminado em novembro de 2020, que acabou resultando na conclusão de que todas as últimas pandemias, na verdade, resultaram da derrama de vírus que estavam dormentes nas florestas e na nossa biodiversidade, que com a degradação ambiental passaram a vetores até atingir o homem. Então, digamos assim, esse trampolim, né, desses vírus, da derrama, né, causada pelo desmatamento, pela degradação ambiental, na verdade, afeta diretamente todos os alertas em relação à preocupação que a humanidade e todos, sem exceção, de todos os setores, precisam se unir para enfrentar com muita responsabilidade. Isso tem sido notado pelo movimento de elaboração e criação de sistemas cada vez mais seguros, normativos, de autorregulação. Isso tem sido um lema, mais do que um lema e diretrizes, tem sido uma ação muito forte, especialmente no setor de finanças sustentáveis, tanto em nível de financiamentos, em nível de bancos centrais no mundo todo, como em nível de investimentos.
colocando na ordem do dia a questão do monitoramento social sobre o sistema informacional das empresas em relação a como elas avaliam a gestão de riscos socioambientais dentro das suas governanças, Silvio. Então, os litígios estratégicos, como vêm para atacar ou para prevenir essas responsabilidades anticorrupção ou de greenwashing, esses litígios, que eu vou chamar aqui de litígios ESG, né, ou litígios que dizem diretamente com questões estruturais, né, de uma melhor governança que olhe para esses riscos, está na pauta e na ordem do dia. Sandra, muito importante esse assunto. É muito importante mesmo, mas tem um dado de contradição aí, né? Se nós temos indicações que o desmatamento está aumentando brutalmente, né, é possível deixar a responsabilidade na mão das entidades da sociedade civil, porque você não fez referência ao Estado, né? Então, Environment Social Governance sugere que quem toma conta da preservação ambiental, né, são os próprios que estão desmatando. Eu vou passar um pouco para a Meryl, para ela me falar um pouco da ação das empresas privadas e se existe mesmo compliance, porque o desmatamento que nós estamos vendo nega esse comprometimento. E depois eu queria passar para você para falar, e o poder público? Não vai fazer nada? Meryl? Infelizmente, a gente não está vendo o comprometimento do setor privado com o zero do desmatamento, com a proteção de direitos indígenas, direitos de comunidades locais, o quanto é necessário. No entanto, isso não exime eles de maior responsabilidade, né? O setor privado, eu acredito que, assim, para conseguir mudanças a nível legislativo, também é preciso que o setor privado queira isso e que demandem isso do governo e do poder público, né? E são eles que estão causando o impacto, tanto as empresas quanto as instituições financeiras privadas, comerciais, são diretamente responsáveis pelos impactos, né? São diretamente responsáveis pelo desmatamento causado na cadeia de abastecimento da pecuária, por exemplo. E a pecuária é o vetor de desmatamento de quase 80% do desmatamento na Amazônia, se não for mais. Então, é muito importante responsabilizar esse setor, tanto as empresas quanto quem financia essas empresas, para que parem de financiar o desmatamento e a violação de direitos humanos. É óbvio que não tá sendo suficiente, a gente está recebendo promessas ano após ano, desde 2009, que os grandes frigoríficos prometem que vão zerar o desmatamento, que vão fazer todo o rastreamento da sua cadeia, e até hoje não o fizeram, e estão prometendo para fazer isso só daqui a 5, 10 anos. E isso é muito insuficiente, e é por isso que é preciso também a ação do poder público para implementar leis e regulamentos mais rígidos que obriguem as empresas e os financiadores a cumprir isso e a garantir que não estão contribuindo com o desmatamento. No entanto, não quer dizer que não haja espaço de ação. A gente tem visto que, ao longo dos anos, organizações como as que estão dentro da coalizão do FAST Finanças têm feito muitas campanhas para que o setor financeiro adote melhores políticas, e a gente faz a avaliação das políticas de vários bancos a cada 2 anos, e a gente vê que está evoluindo, e vemos também que nos dados financeiros que a gente tem na nossa base de dados, no site de forceandfinance.org, que realmente há bancos que estão deixando de investir em certas empresas. E eles podem não ser muito públicos sobre isso, porque os bancos não gostam de comentar sobre os seus clientes, né, argumento que legalmente não podem. Mas a gente pode ver, por exemplo, uma empresa como a JBS, que é altamente problemática por vários motivos, né, tem vários relatórios que mostram que ela está ligada a desmatamento, tem problemas de corrupção, problemas de invasão de terra indígena. E tem, por exemplo, 2 investidores grandes que desinvestiram da JBS, que é o Norges Bank da Noruega e a Nordea, anunciaram que não vão mais investir na JBS. E, igualmente, há alguns bancos que nos últimos 5 anos não investiram na JBS.
Então, isso também mostra que essa imagem ruim que uma empresa pode obter, se ela é exposta, né, através de relatórios, através de artigos investigativos, como os que a Repórter Brasil faz, que faz parte da nossa coalizão, isso causa uma má reputação para a empresa e, por consequência, a instituições financeiras que não se querem mais associar com essas empresas. E o mesmo acontece com as próprias instituições financeiras. Quando elas ficam conhecidas por financiarem desmatamento, por estarem associadas a financiamento de projetos muito problemáticos, isso também é ruim para a reputação da empresa. E isso pode, por exemplo, levar à perda de clientes, né? Nós temos aqui um exemplo na Holanda, onde o Rabobank, que é um banco agrícola muito grande, que também atua no Brasil, já sofreu várias vezes com campanhas de organizações ambientais, sociais, e que são muito ruins para a reputação do banco, e que também levaram que o banco hoje tenha uma das melhores políticas entre os bancos que a gente avalia. Mas, só para dizer que, assim, não dá para deixar tudo na mão do setor privado, porque realmente não é o suficiente, eles não têm os estímulos necessários para mudar com a urgência que é necessária. No entanto, é preciso também continuar a pressão em cima desses atores, porque eles são responsáveis e têm que ser responsabilizados e têm que tomar ações urgentes para zerar o desmatamento e zerar a violação de direitos humanos e indígenas. Obrigado. Sandra, eu fiz uma provocação para você, né? Lembraria, inclusive, o que aconteceu com Brumadinho, que até hoje as indenizações não estão fluindo, né? Quer dizer, como é que faz? Você, como procuradora da República, que opinião você tem? Nós sabemos que existem legislações que podem regular isso, mas se elas não são usadas. Então, justamente, Silvio, obrigada novamente, porque você nos dá a oportunidade de falar um pouco do projeto Conexão Água. O projeto Conexão Água tem esse nome fantasia, porque, na verdade, é um projeto que privilegia governanças participativas e colaborativas e utiliza a metodologia resolutiva. Ou seja, o que é isso? Seria efetivamente arregaçar as mangas para o vamos fazer, né? Nós já sabemos aí da teoria de Delors, que ilumina toda a questão da educação social, cultural, inclusive em nível de Unesco, e que é centrada em 4 pilares, né? As pessoas de todos os setores, público e privadas, precisam estar preparadas para saber ser, saber conhecer, saber interagir e saber fazer. Mas como que é possível isso na prática, Silvio? Na prática, é possível só com métodos resolutivos e negociais, de forma muito madura e desgarrada de apegos institucionais, sabendo muito conscientemente de suas próprias competências institucionais, mas assumindo o vamos fazer juntos. Então, em termos regulatórios, como você muito bem já adiantou, nós temos aí até um excesso, né, de legislação. E em termos regulatórios, a questão que eu já dizia do ESG, do Environmental, Social e Governance, né, como uma nova gestão de riscos ESGs necessárias em todas as governanças mundiais, no mundo todo, no setor público e privado, nós precisamos incrementar tudo isso com o quê? Com uma efetiva análise conjunta, desgarrada de apegos, de verdadeiro custo-benefício e custo-efetividade do gerenciamento de risco de todas as atividades. E nós só podemos fazer isso compartilhando sistemas de auditoria, tanto nas governanças públicas e privadas, com sistemas também de avaliação financeira e contábil, de modo a efetivamente, de forma muito responsável, assumindo quais são os riscos que foram diagnosticados nas diversas matrizes de riscos, riscos associados, riscos cruzados, e incorporar contabilmente dentro das governanças corporativas do setor público e privado
o custo com a evitação desses riscos. Senão, nós vamos continuar simplesmente administrando perdas e desastres e não simplesmente prevenindo riscos de forma bastante proativa, ou seja, internalizando os custos de prevenção e evitação de todos esses danos ambientais e riscos socioambientais em termos contábeis, inclusive. Ou seja, precisa fazer parte da agenda econômico-financeira de todas as governanças a evitação desses riscos. Isso é muito plausível, né? Todas as empresas que lidam com atividades de risco, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, só porque você citou Brumadinho, Silvio, teriam que pegar os seus mapas de riscos monetizados, ou seja, a tradução em números, né, em valores dos riscos que foram, sim, diagnosticados e que devem ser prevenidos em nível contábil pelas empresas, dando uma transparência ativa desses dados a toda a sociedade. Isso é monitoramento e controle social de verdade. A partir do momento em que não só o Ministério Público, mas todas as instâncias da sociedade civil organizada tiver conhecimento desses valores e da forma que as empresas públicas e privadas estão valorando e considerando nas suas contabilidades os custos de prevenção de danos socioambientais, será efetivamente implementado um bom monitoramento por todas as governanças, porque a sociedade estará de olho. E essas matrizes de risco monetizadas precisam ser divulgadas para todos, né? Isso é a verdadeira rastreabilidade e o controle social almejado por todas as normas e em termos regulatórios, o que a gente tem aí de avaliação de impactos regulatórios, inclusive, porque nós temos até os impactos que a própria produção regulatória, ou seja, a legislação pode causar, né? Então, nós precisamos analisar tudo isso, criando instâncias de monitoramento e acompanhamento do cumprimento dessas responsabilidades todas, Silvio, em nível antecipado, antes do desastre acontecer. Olha, nós estamos falando basicamente de financiamentos, né? Então, nós estamos falando de bancos, sejam eles públicos ou privados. Banco mexe com dinheiro, né? E ele sabe avaliar qual é o lucro e qual é o custo das coisas, né? Meryl, a destruição da mata está sendo contabilizada como um custo ou é visto como um bem da natureza que a gente se apropria sem custo nenhum? Infelizmente, não entra suficientemente na conta, né? Apesar de que desmatar custa caro, né? Temos estimativas do Ministério Público Federal que custa por volta de 800 até 2 mil reais por hectare. Mas não está. Acho que o que não está contabilizado é a perda da biodiversidade que isso causa, é a perda dos serviços ecossistêmicos que tem um custo muito alto para toda a sociedade brasileira, né? Que, inclusive, as secas estão sendo causadas pelo desmatamento, impacta o ciclo de águas, impacta muitos setores, não só localmente, mas em todo o país, todo o continente, e, enfim, em todo o mundo. E esses impactos não são contabilizados. Isso é o problema que a gente enfrenta, porque são as chamadas externalidades, né? São os custos que as empresas não incorporam nos seus cálculos, mas que ficam para a sociedade, que a sociedade tem que abarcar, e infelizmente são quase sempre as pessoas que menos contribuem com esses impactos, que menos recursos têm para lidar com esses impactos, que mais sofrem. As pessoas que têm, né, estão menos capacidade financeira para lidar com os impactos, que vivem em regiões muito impactadas,
que estão sofrendo com os desastres climáticos que estão acontecendo cada vez mais. E isso é porque esses custos, essas externalidades não estão sendo... são causadas pelas empresas e elas não estão se responsabilizando por esse custo. Uhum. Vira uma plataforma de extração extrativa, como se fosse assim, e predatória, né? Porque Exatamente. não tem compensações. Mas, Sandra, voltando para a nossa questão da regulação e da compliance, né? Eu imagino que, por exemplo, um dos financiadores dessas cadeias produtivas, como da carne bovina, da soja, seja o BNDES, não é? Quer dizer, nesse caso, existem mecanismos de fiscalização do banco sobre o uso do seu financiamento? Ótima pergunta, Silvio, porque é justamente na prática que as instituições financeiras hoje precisam buscar e estão buscando as suas ferramentas e dispondo aí da melhor tecnologia disponível, com ferramentas digitais e utilizando inclusive inteligência artificial para fazer a rastreabilidade dos créditos, dos financiamentos, e mesmo em nível de investimento, na CVM, há pouco tempo, não só em nível dos bancos centrais, mas a CVM no Brasil, que é uma autarquia especial, promoveu uma consulta pública, assim como o Banco Central, justamente para melhorar o sistema informacional, não apenas elucidando os padrões de informação que deveriam ser melhor detalhados nos relatórios de sustentabilidade, assim como nos formulários de referência, que todas as empresas públicas e privadas, dentre inclusive BNDES, precisam trazer em nível de informações justamente para a sociedade poder aferir a sua responsabilidade socioambiental em relação à emissão dos seus títulos oferecidos na Bolsa de Valores, né? Os maiores emitentes de títulos de bolsa, na Bolsa de Valores, né, da B3, justamente são os bancos, as instituições financeiras. Então, portanto, em termos de responsabilidade nos investimentos, uma auditoria social, uma contabilidade em nível de auditoria cidadã precisa ser estimulada, não só no terceiro setor, mas em nível do Ministério Público e de todas as instâncias dos serviços da justiça. Eu digo tudo isso porque envolve poder judiciário, defensorias, e o sistema que vai além em nível de Tribunal de Contas, em nível de Controladoria Geral da União, porque todos eles precisam estar mobilizados no sentido de acompanhar essas informações sobre fatos relevantes que a Merel trouxe aqui nesse último comentário dela, em nível de uma necessária internalização das externalidades que estão escapando e sendo colocadas no colo da sociedade, né? Não é a sociedade que precisa pagar por essas externalidades precisam ser assumidas e internalizadas ou incorporadas na contabilidade das empresas público e privadas, como eu já comentei, e isso só vai acontecer quando a sociedade estiver preparada, e para isso nós precisamos contar daquela união de esforços do setor acadêmico, do terceiro setor, do Ministério Público, Defensoria, CGU, TCU, bancos centrais, CVMs, numa melhor supervisão do que está sendo informado em termos de providências e medidas de integridade que estão sendo tomadas
desde já na prevenção desses riscos ambientais e socioambientais por todas as governanças corporativas no nível público e privado. Eu sempre faço questão de ressaltar o público e privado, Silvio, porque nós, às vezes, podemos, vamos dizer assim, concentrar a necessidade do compliance apenas no setor privado, e não. O setor público tem também as suas responsabilidades, não só no nível regulatório e do cumprimento, né, das normas, mas também tem a sua responsabilidade na conscientização do vamos fazer. E isso só vai ser possível se cada um realmente for estimulado a assumir esse papel no seu espaço de competência de uma forma unida, de mãos dadas mesmo, que eu acho que é o lema principal da Agenda Global dos ODS, né? Para 2030, nós temos aí metas que já foram, já passaram, não são todas as metas projetadas para 2030. Alguma delas, por exemplo, como a necessidade de preservação ambiental, para justamente a evitação dos riscos à saúde, com a derrama, por exemplo, desses vírus que estavam dormentes na natureza e na biodiversidade, escaparam e estão atingindo o homem, causando essas pandemias, deveriam ter sido evitadas há mais tempo, com a revitalização dos ecossistemas, que era uma meta para 2020. Ou seja, 2020 passou e nós estamos aqui falando de 2030 como se a agenda trouxesse metas só para 2030, né? Silvio, é realmente para ontem a preocupação que você nos traz. Então, vocês falam em compliance, mas eu não vejo o funcionamento disso. Então, eu queria falar para a Mério, depois você fala o que você quiser, Mério, você ia começar. Queria perguntar assim, vocês fazem parte de uma coalizão internacional, né, que atua em vários países. Você pode nos trazer algum exemplo de uma regulação? Porque compliance, é preciso que todo mundo entenda, é o cumprimento das regras internas a uma corporação e é o cumprimento das leis, não é? Quer dizer, então, você tem exemplos de experiências de sucesso que tenham prescindido da ação fiscalizadora e punitiva do Estado? Bem, eu posso começar só com que comentar a questão do BNDES antes de responder a sua pergunta, se puder. Claro. Como você perguntou especificamente pelo BNDES, a Repórter Brasil publicou uma matéria há 2 meses, eu acho, em que eles investigaram o financiamento que é aplicado através do BNDES e repassado por outros bancos, e encontraram vários exemplos de financiamento para frigoríficos que compram gado de áreas que ou têm embargos ou que usaram trabalho escravo. E isso são 2 coisas que são proibidas pela própria política do BNDES. E há instrumentos para verificar isso, né? Tem a lista suja e tem a lista do IBAMA também dos embargos. Então, há sim uma falha aí na hora de implementação, porque a política existe, mas na hora de implementar há uma falha ou do BNDES ou do próprio banco que fez o repasse, em que essas listas não estão sendo consultadas de forma mais eficaz. Então, acho que aí tem um espaço para melhorar o processo de diligência, né, devida diligência de análise dos potenciais clientes dos bancos por parte dos próprios bancos, que tem que ser mais aprimorado e mais coerente. Mas tem também a própria questão de melhorar esses instrumentos, porque tanto a lista suja quanto a lista dos embargos, elas têm perdido um pouco a sua utilidade pela falta de recurso que existe hoje para as próprias equipes de campo poderem fazer a fiscalização, né? Então, quanto menos fiscais há em campo, obviamente, menos fazendas são fiscalizadas e menos fazendas vão ser encontradas com trabalho escravo. Então, isso pode diminuir a lista suja, mas não quer dizer que haja menos trabalho escravo. O que muito provavelmente quer dizer é que não há muita fiscalização. Então, isso também é muito importante, é fortalecer esses instrumentos que depois que são essenciais para os bancos poderem fazer análise dos seus clientes e decidir se vão ou não financiar um determinado cliente. E o mesmo acontece
com o PRODES, né, as imagens satélite que mostram se há ou não desmatamento numa área determinada, e que poderia ser utilizado muito mais para verificar se houve desmatamento ilegal no passado, não é só hoje, né? Mas o banco poderia fazer essas análises desde 2008 ou desde 2012 de se houve desmatamento ou não ilegal dentro da propriedade, se há respeito para a reserva legal, que é obrigatória, né? A preservação das áreas de proteção permanente. Enfim, assim, há vários instrumentos que poderiam ser potencializados e ser mais usados pelos bancos na hora de fazer a diligência, a avaliação dos seus clientes. Quanto a medidas regulatórias, assim, como a Sandra comentou, né, há um processo a nível mundial de bancos centrais estarem mais preocupados com a regulamentação dos impactos sociais, ambientais e de governança que podem ser causados pelo setor financeiro. E há vários compromissos a esse nível. O próprio Banco Central do Brasil, né, esse ano lançou 3 consultas públicas muito interessantes, uma sobre a regulação do crédito rural. Então, a consulta pública trazia várias iniciativas para restringir mais o crédito rural e garantir que não financiasse tanto o desmatamento e os impactos sociais. Infelizmente, talvez curiosamente, várias dessas iniciativas que eu achei muito interessantes não foram depois regulamentadas. Talvez isso ainda venha no futuro, seria bem interessante. Mas também estão sendo, cada vez mais, os bancos centrais estão exigindo que as instituições financeiras publiquem mais sobre os impactos que causam, que tenham uma maior transparência e que implementem políticas, que haja uma governança sobre como as políticas são implementadas. Então, isso é um processo que é muito encorajador ver, apesar de que, obviamente, gostaria que isso fosse feito com maior urgência. A nível europeu, está tendo uma iniciativa muito interessante, que é a elaboração de uma taxonomia que classifica todas as atividades que podem ser financiadas em sustentáveis ou não tão sustentáveis. E isso também permite para os bancos fazerem uma classificação e escolher com mais detalhe onde querem ou não direcionar os seus investimentos. Então, a expectativa é que isso ajude muito a canalizar mais financiamento para atividades sustentáveis e retirar financiamentos de setores que causam muito impacto. Então, obrigado. Sandra, você me conta alguma experiência em que houve ou um acordo, um TAC, ou houve algum tipo de negociação positiva que limitou o desmatamento? Você tem algum caso desse para contar para a gente? Olha, eu vou trazer para você o exemplo prático do que você, na verdade, tinha me perguntado na questão anterior, de como é que os bancos efetivamente podem acompanhar e monitorar os financiamentos, né? Vou responder agora objetivamente, porque eu acho que faltou esse pontinho. O projeto Conexão Água construiu a ferramenta Água Boa de Beber, que é uma ferramenta digital de monitoramento social, porque, como eu disse, a sociedade precisa monitorar o sistema informacional, principalmente do setor público, com seus dados abertos. E por que eu estou falando isso? Porque a água tem tudo o que ver com a questão da floresta, né? Onde há água, a floresta e vice-versa. E, principalmente, falando de desmatamento na Amazônia, a questão da conservação da água é crucial, seja porque o cerrado é o berço, né, das águas, seja por conta do fenômeno dos rios voadores, né, porque o cerrado e a Amazônia são 2 biomas essenciais para o funcionamento desse serviço ecossistema. E tudo isso nós temos ainda que somar com os serviços socioambientais ou serviços indígenas, porque hoje nós temos a lei de pagamento por serviços ambientais. Então, para funcionar bem essas normas, e principalmente essas normas últimas, que são muito centradas na questão da segurança jurídica
e da segurança da saúde pública, da segurança de todo o ecossistema e da proteção da biodiversidade, nós precisamos justamente trazer a tecnologia a nosso favor. E o Ministério Público pode colaborar de forma proativa, trazendo à lume de forma muito facilitada, os resultados da avaliação e do cruzamento desses dados, seja cruzando com inteligência artificial, informações sobre o CAR, com conservação da água, por exemplo, nessa ferramenta, Água Boa de Beber, água.mpf.mp.br, que foi construída não só por servidores da tecnologia da informação e comunicação do Ministério Público Federal, mas sim por grupos intersetoriais de toda a sociedade, né, da academia e do setor privado, inclusive, e terceiro setor. E com essas ferramentas, hoje, à disposição de todo o público em geral, os próprios bancos centrais e todos os agentes financeiros, né, que subsidiam com seus créditos e financiamentos, não têm hoje a desculpa de não produzir ou poder ter acesso a essas ferramentas de monitoramento social, porque está à disposição de todos. Não é uma ferramenta que foi produzida, elaborada, desenvolvida para uma instituição, não é para o Ministério Público, é para toda a sociedade e para todo o sistema de controle e de gestão das finanças sustentáveis. Também tem, se for até pensar, não dependemos dos dados abertos, né, dos dados públicos que estão à disposição, porque muitas vezes, né, Meirel e Silvio, nós sabemos que essas informações às vezes são deficientes, né, porque não foram bem alimentadas, ou por alguma falha operacional, ou mesmo por falhas no sistema de confiabilidade mesmo das informações, né, que estão aportadas ali nos bancos de dados públicos, nós podemos produzir boa informação, também com a ajuda da melhor tecnologia disponível. E aí eu cito a outra ferramenta que nós ajudamos a criar no Ministério Público Federal, que é a ferramenta do Biomonitorando as Águas, em que nós podemos simplesmente, de forma georreferenciada, automática, nas mãos, através de um celular, poder fotografar situações, respondendo um questionário muito fácil, de algumas perguntas simples, né? Ser um ator de transformação social e produzir a boa informação. Em 4 meses, Silvio, nós conseguimos abarcar e ser utilizado em 10 estados brasileiros, apenas em 4 meses, e principalmente com jovens, né? Então, trabalhando na conscientização e engajamento de jovens para a questão socioambiental e ambiental, produzindo informações boas, georreferenciadas, e formando plataformas confiáveis de dados úteis, né, e de dados bons em termos da realidade, do estado da arte, da preservação e da conservação da nossa natureza. Então, significa que, se a sociedade civil organizada, com baixíssimo custo, consegue fazer isso, por que não os órgãos de controle, né, do setor público, que tem o dever de fiscalizar, né, um dever que a Constituição acabou compartilhando com todos, na verdade, né, não podem se eximir de fiscalizar, invocando falta de contingenciamento, inclusive financeiros ou humanos, né, para poder supervisionar ou fiscalizar. Ou seja, não há desculpas. Nós construímos as boas tecnologias de monitoramento juntos. Olha, gente, está muito bom o papo, está tão bom que está acabando, né? É rápido, né? Posso fazer só uma complementação rápida?
Pode, eu queria te dar a palavra e depois pedir a vocês que digam alguma coisa de despedida do nosso programa. Primeiro, Mário, fala o que você queria falar. Obrigada. Então, queria só complementar que, em termos de regulação, tem um exemplo prático muito importante no Brasil, né? Que é que em 2008 o Banco Central adotou a resolução 3545, que restringe o crédito rural para empreendimentos na Amazônia, exigindo que não seja aplicado crédito em áreas embargadas e exigindo também a regularidade ambiental. E tem um estudo que mostra que isso provavelmente, essa resolução por si só, impediu o desmatamento de 2.700 quilômetros quadrados nos 3 anos seguintes. Então, isso mostra que a regulação tem um papel muito importante, que esses instrumentos de monitoramento, essas ferramentas são muito importantes. Um desses instrumentos que é fundamental quando se trata de crédito para setores de risco de desmatamento é o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é a linha assim no mapa de onde fica a fazenda. E isso é um instrumento que nem sempre é confiável, ainda autodeclaratório, e há muitos CARs localizados em áreas ou de floresta pública ou com superposição em unidades de conservação e terra indígena. Então, tem um papel aí do Estado de limpar esses CARs, né, de verificar os CARs para que os bancos não financiem CARs que são irregulares. Então, queria deixar isso como fechamento, que é um instrumento fundamental, gente, que precisa ser aprimorado. Muito obrigado. E, do mais, queria agradecer pelo convite e pela oportunidade desse debate muito bom. Obrigada, Sandra, também pela participação. Sandra, suas últimas palavras, Sandra. Bom, também gostaria de agradecer, Silvio, e também para não fugir, estou sempre correndo atrás das suas excelentes perguntas, né? Para não fugir da sua última pergunta, eu gostaria de colocar à disposição a essa atuação resolutiva do Ministério Público Federal, especialmente, que através de projetos estruturantes e estratégicos busca articulação direta com todos os setores da sociedade, e aí sim trabalhando com a melhor tecnologia disponível e com negociação em mesas de mediação com esses setores, justamente para o efetivo combate ao desmatamento, especialmente na Amazônia, enfrentando a questão do garimpo ilegal, também da grilhagem, da madeira, da exploração de madeira predatória, dos contrabandos, enfim, que são tramas interligadas e só com muito esforço, por favor, contemos com o Ministério Público Federal. Nós temos vários projetos estratégicos, como a Amazônia Protege, Conexão Água, e vários outros, em todos os temas, né, de interesse público da sociedade, e contem com o Ministério Público Federal. Ótimo. E eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Silvio. Quem agradece é a Meryl Vandermark e a Sandra Kemi Shimada Kishi. Somos nós que escutamos todos esses esclarecimentos. Nós, eu digo, eu e os nossos telespectadores, que eu também agradeço aqui. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.